Olá pessoal do Me Salva, estamos aqui na nossa série de aulas sobre integrais duplas, fazendo alguns exemplos agora de coordenadas polares. Então olha só, nós temos aqui uma integral I, que define a região R, de 5xydA, e nós queremos calcular essa região em coordenadas polares. São dadas as funções R igual a 6 cosseno de θ e R igual a raiz de 18. Bom, o primeiro passo é identificar como que é cada uma dessas funções aqui. Bom, R igual a raiz de 18, a gente sabe que é uma circunferência centrada na origem. R igual a 6 cosseno de θ, nós já sabemos, é uma circunferência deitada. Então, olha só, aqui a gente vai ter uma circunferência deitada e aqui a gente tem a circunferência centrada na origem. Então, obrigatoriamente, isso aqui é raiz de 18. E se a gente tem aqui R igual a 6 cosseno de θ, o maior valor que o cosseno de θ revela é 1. 1 vezes 6, 6. Certo? Bom, como é que a gente vai fazer para calcular essa região R, que está assinalada aqui em amarelo, utilizando a integral dupla em coordenadas polares? Bom, para fazer a varredura nas coordenadas polares, nós vamos pegar aqui o nosso lápis, a caneta, tá? E vamos começar a fazer a varredura da origem aqui no nosso x, no sentido anti-horário. Então, olha só, nós começamos a escrever a nossa região R, tá? Escrevendo, desenhando como uma função distante aqui, que é a nossa função vermelha, e os pontinhos bem próximos da origem do sistema de referência. A partir dessa parte aqui, a função que passa a desenhar a nossa região não é mais a função vermelha, e sim a função azul, como vocês podem ver aqui. Então, assim, ó, esse exemplo aqui é um exemplo bastante difícil, tá? A gente tem que repartir essa região em duas partes, tá? Então, olha só, estou repartindo aqui, tá? Então, são duas partes. Essa primeira aqui, que é uma fatia de pizza, e esse outro pedacinho aqui, que é um pedacinho estranho, tá? Primeira coisa que a gente tem que descobrir é justamente onde é que está esse ponto aqui. Se fosse no sistema retangular, a gente descobriria, né, o x e o y. Como nós estamos em coordenadas polares, o que a gente tem que descobrir? O θ. Quanto que vale o θ, o ângulo, nessa parte aqui. Calculando a intersecção dessas duas funções, o que a gente faz? A gente vai fazer 6 vezes o cosseno de θ tem que ser igual a raiz de 18. Raiz de 18, a gente faz assim, né? 9 vezes 2 e sai esse 9 aqui para fora. Então a gente vai ficar com cosseno de θ igual a raiz de 9 vezes 2 vai ficar 3 vezes a raiz de 2, isso daqui dividido por 6. Cortando tudo isso daqui, a gente vai ficar com raiz de 2 sobre 2. E se a gente tem cosseno de θ igual a raiz de 2 sobre 2, nós sabemos que θ vale 45 graus. Ok? Isso aqui é trigonometria básica de ensino médio, tem que saber, tá? 45 graus. Se tiver dúvida, vamos lá nas nossas aulas de trigonometria, né? Nunca é tarde para aprender. Então, θ igual a 45 graus. Bom, agora a gente vai fazer o quê? Tá? A mesma coisa que a gente fazia nas integrais duplas no sistema retangular. Nós vamos fazer a varredura dessa região, porém, em vez de usar x e y, aqui nós usamos r e θ. Tá? R e θ da nossa primeira parte e r θ da nossa segunda parte. Tá? Então, olha só. Como que vai ficar isso daqui? Nós começamos a desenhar com o θ igual a zero, certo? E vamos avançando, avançando até o θ chegar em 45 graus. Essa é a primeira região. Depois a gente parte dos 45 graus, partimos dos 45 graus e vamos desenhar até onde? Vem vindo, até a gente chegar em 90 graus. Isso aqui é bastante difícil de visualizar, tá? Mas utilizando uma representação gráfica, assim, computacional, a gente consegue enxergar muito bem
a função sendo escrita, né, em coordenadas polares. Isso é uma coisa que é bastante difícil de representar com desenhos, tá? Mas a gente vai ver isso tudo certinho. Bom, então a nossa primeira parte vai de θ igual a zero, até o 45 graus. 45 graus, que a gente sabe, né, no ensino superior não existe graus, a gente sempre usa radianos, π por 4. Então vamos de θ igual a zero até θ igual a π por 4. E nós vamos também de π por 4 até π por 2, que é os 90 graus. Certo? E o R, gente, e o R? Tá? Isso aqui é uma partezinha que geralmente o pessoal tem dúvida. Nessa primeira parte aqui, na parte 1, como é que vai ficar? Quem são os pontos que estão mais próximos do nosso sistema de referência aqui do sistema cartesiano, da origem, 0 e 0. Nós temos gráfico, né? Nós temos uma região que está bem pertinho daqui. Então, o raio, né? E o raio é sempre medido em relação à origem, tem começando aqui em 0 e vai até onde? E vai até essa linha vermelha aqui, que é dada justamente pelo nosso 6 cosseno de θ. Então, o nosso R aqui nessa primeira região começa em 0, que são esses pontinhos que estão aqui bem próximos, certo? E vai até onde? E vai até a nossa função 6 vezes o cosseno de θ. Certo? Na segunda parte aqui, como é que fica? Nós também começamos aqui bem pertinho no 0, e quem que define a nossa função por fora? Ah, desculpa, aqui eu botei 6 cosseno de θ, é a função raiz de 18, né? Raiz de 18, tá? E aqui, me desculpa, tá, gente? Então, aqui a função que está representada aqui em azul é a nossa função 6 cosseno de θ. Então, os pontinhos que estão mais próximos aqui são o zero, então a gente começa com raio igual a zero, e nós vamos até a função azul, tá? E a função azul, que é a nossa 6 cosseno de θ, ok? Então, o que resta a gente fazer aqui? Resta simplesmente a gente escrever a nossa integral. Como é que vai ficar a nossa integral aqui? Nós temos a integral dupla de 5 vezes x, y vezes o dA. Tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Vezes o nosso dA, vai ficar 5xy dA. Nós não podemos aqui simplesmente colocar esses limites de integração para θ e para r com x e y aqui. Tudo isso daqui a gente vai ter que transformar, certo? Então a gente olha lá para a nossa tabelinha, né, da conversão de coordenadas retangulares para polares, certo? Lembre-se sempre do triângulo retângulo que dá origem a tudo. X é igual a r vezes cosseno, y é igual a r vezes seno. Então isso aqui é simplesmente a gente colocar aqui, né? Vai ficar integral dupla de 5 vezes o x, que vale r vezes cosseno de θ, e o nosso y, que vale r vezes o seno de θ. E o nosso dA, quanto é que vale? Nosso dA vale r dr dθ. Ok? Então agora a gente está pronto para escrever as nossas integrais. Certo? Nossas integrais como é que vão ficar? Nossas integrais vão ficar, a primeira parte da integral vai ficar a integral dupla de, vamos fazer todas as multiplicações aqui já, né? 5 vezes o cosseno de θ vezes o seno de θ, e agora vezes r ao cubo dr dθ, certo? Essa aqui é a nossa primeira integral. Nossa primeira integral, onde o θ vai de 0 até π por 4, e o nosso r vai de 0 até a raiz de 18. Isso aqui é a primeira integral, certo? Isso aqui é a primeira integral. E a segunda integral vai de onde até onde? Nossa segunda integral, integral dupla, de 5 vezes o cosseno de θ vezes o seno de θ vezes r ao cubo dr dθ. Essa daqui é a nossa segunda integral,
E essa segunda integral vai de onde até onde? De π por 4 até π por 2, de π por 4 até o π por 2, e o nosso r que vai de 0 até os 6 vezes o cosseno de θ. Ok? Essas duas integrais aqui são somadas, tá, gente? Mas isso aqui não cabe numa linha. Isso aqui não cabe numa linha só, é só somar. Tá? Comumente, em integrais duplas, a gente vai chegar em resultados bastante gigantes assim, tá? A boa notícia é que em todas as questões, tá, que são complicadinhas assim, geralmente ele não pede para te resolver a integral, pede simplesmente para tu encontrar qual é a integral. Isso já é suficientemente difícil a ponto de não te cobrar que tem que resolver a integral ainda no final, certo? Então, gente, muito obrigado por ter assistido a essa aula e continue aí assistindo mais exemplos de integrais duplas. Nos visitem no site www.mesalva.net e também nas redes sociais. Muito obrigado e até logo!